Afonso XII, apelidado de O Pacificador. Foi rei da Espanha de 1874 até sua morte em 1885, tendo subido ao trono após um golpe de Estado que restaurou a monarquia e encerrou a Primeira República Espanhola. Continuando ainda no final do século XIX, movimentos nacionalistas surgiram nas Filipinas e em Cuba. Em 1895 e 96, guerras de independência de Cuba e a Revolução Filipina eclodiram e finalmente os Estados Unidos se envolveram. A Guerra Hispano-Americana foi travada na primavera de 1898 e resultou na Espanha, perdendo o último de seu vasto império colonial, fora do norte da África. Era este o cenário em que nasceu e viveu sua infância Pablo Picasso. Às 23h15 do dia 25 de outubro de 1881, nasce um menino cujo nome soleníssimo teriam aproximadamente 13 palavras, que seria Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trinidad. É um hábito malaguenho dar às crianças o máximo de nomes possível. Tantos nomes, tantos dons, talvez como pintor, escultor, poeta, gravurista, sim, talvez não como homem feito. Neste segundo capítulo, contaremos um pouco mais da história do gênio que teve tantos nomes, mas era conhecido como Pablo Picasso. Pablo pintará sobre e a respeito de touradas em toda a sua vida, sendo o primeiro quadro, O Picador, de 1889, com simplesmente 8 anos. Sua primeira fase clássica se passa desta data até um pouco antes do começo do século XX, sendo que em 1896 ele pinta a comunhão com preceitos do realismo. Ele pinta sua irmã Lola na primeira comunhão, que é a sua passagem da infância para a vida adulta. Não esqueçamos, porém, a moça descalça. Picasso tem 14 anos quando pinta este quadro em La Coruña. As pobres moças daqui andam sempre descalças, e essa menina tinha os pés cobertos de frieiras, diz ele. O tratamento é realista e tradicional, mas já se sente a maturidade de um pintor que sabe exprimir a gravidade de um olhar, a tristeza de uma atitude. A Tourada, 1894. Muitos desenhos da infância de Picasso representam touradas, seu espetáculo favorito. Ele as frequenta desde os 5 ou 6 anos. Picasso guardará por toda a vida uma paixão pelas touradas, às quais ele irá todos os anos, quase como num ritual, e que estarão sempre presentes em sua obra. O menino Pablo tinha
como de costume, o sobrenome da mãe, e não do pai como conhecemos hoje. Aprende a andar empurrando uma lata de biscoitos Olibê, uma caixa quadrada, fechada em cubo. Mas o bebê Picasso, embora ainda esteja longe de ser inventor do cubismo, sabe perfeitamente o que há dentro do cubo: biscoitos. A caixa, o cubo, a caixa de biscoitos, o cubo, o cubismo sempre o maravilharam. E assim ele se torna o criador do cubismo. Pablo será encantado pelo cubismo, pela força da geometria, e daí começará a desconstruir o seu classicismo a partir desse momento. Porém, antes, passará por outras fases, como, por exemplo, a que viremos de 1903 a 1904, na sua chamada fase azul. Porém, por vezes, em toda a sua vida, ele voltará aos retratos clássicos como pré-estudo para o seu surrealismo, cubismo e outras expressões, as quais deixou sua marca. A paixão pelas touradas o acompanhará por toda a sua vida. A arena explosiva, a paixão, a vibração. Pelo touro selvagem e enfurecido, pelo sangue vermelho que ganha um tom tão extraordinário no negro aveludado do touro. Pelos leques que parecem asas da multidão e pelo corpo empertigado do toureiro na luz. Esses aspectos o acompanharão em muitas das suas obras ao longo de sua vida, e muitas delas se traduzirão como o Minotauro, uma figura mitológica a qual iremos discutir no próximo capítulo.